Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre o fomento das OSCs no Brasil. Para isso eu conto com a presença da Camila Stefanelli Meirelles, coordenadora executiva da plataforma Conjunta. Camila, seja bem-vinda. Olá, Vitor, obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com você, poder comentar um pouquinho sobre esse tema e falar um pouquinho da plataforma Conjunta também. Camila, eu gosto de iniciar as conversas do podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais os convidados que passam por aqui. Então, dito isso, eu quero saber quem que é a Camila, né? Qual que foi sua trajetória até aqui? Bom, vamos lá. Eu sou a Camila. Primeiro, eu sou mãe, né, de 2 meninos, um menino de 9 e outro de 7 anos. Então, eu vivo nesse universo masculino aí do futebol. Além disso, né, sou esposa do Matheus, um fotógrafo publicitário também. Então, venho aí também dessa área criativa aqui na minha casa. E a minha trajetória profissional, então, ela começa, né, no mundo corporativo. Então, sou formada em marketing, trabalhei muitos anos em multinacional na área do marketing, trabalhava com a indústria automobilística, né? E aí fui picada, né, pelo mosquito terceiro setor, começando como voluntária. Acho que a maioria do pessoal também começa como voluntário, lá com meus 20 e poucos anos. Fui líder de uma ONG, eu sou de Campinas, então criei uma ONG aqui em Campinas, na época era para jovens, com crianças, né, de vulnerabilidade social. E de lá para cá, tive que fazer uma migração aí total de carreira, e não tinha como, né, depois desse trabalho voluntário, depois de liderar uma ONG. Então, fui coordenar um instituto empresarial, depois passei, né, pela área de responsabilidade social de uma outra empresa também. Nos últimos anos, fui coordenar uma área de uma organização da sociedade civil aqui de Campinas. E agora hoje estou como coordenadora executiva aí da plataforma Conjunta, trabalhando com desenvolvimento institucional, trabalhando com gestão de ONG. Então, toda essa minha trajetória, desde o início do mundo corporativo, eu já tinha contato com as organizações, né? Afinal, quando eu coordenava uma área, né, era uma área de mobilização de recursos dentro de uma organização, aí pude estar mais próximo ainda, né, dos projetos sociais e das necessidades das organizações ali na ponta. E hoje estou aqui na Conjunta, trabalhando, mas sou apaixonada pela causa, sou apaixonada pelo terceiro setor. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando em prol aí das organizações da sociedade civil. Legal, a gente já teve vários convidados aqui, são algumas trajetórias semelhantes à sua, né, que vem do setor privado e quando vem para o terceiro setor muda, né, tem um brilho nos olhos, né, na fala, é muito legal isso. Camila, falando sobre a plataforma Conjunta, então vamos falar aqui sobre o nosso grande tema de hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é essa iniciativa, como que ela nasceu, o que é a plataforma Conjunta? Então vamos lá. A Conjunta é uma plataforma que mapeia, organiza e promove produção de conteúdos, experiências de aprendizagem e ofertas de recursos, com foco no desenvolvimento institucional, então com foco em gestão das organizações da sociedade civil. Então a gente tem todo um trabalho de curadoria, né, de encontrar, né, os melhores conteúdos, os conteúdos que estão mais latentes, as necessidades, conteúdos, inclusive, que foram criados ali no passado, mas que têm um importante papel, né, que são super importantes para as organizações, e a gente organiza isso numa plataforma para democratizar realmente o acesso, para as organizações, a gente sempre fala, né, de diminuir o tempo ali das organizações, das lideranças buscarem conteúdo e ir direto na plataforma, né? Então é isso que essa plataforma se propõe a fazer, né? Essa curadoria qualificada, né? Democratizando o acesso às informações, aos conteúdos, a cursos, a rede de apoio que hoje existe para o desenvolvimento institucional. Então, a Conjunta ela começa com um trabalho colaborativo, né? Uma parceria formada pelo Instituto ACP, Instituto Humanize e o GIF, isso no final de 2021, né? E as 3 organizações se juntaram e começaram a criar essa proposta, né? De ser uma iniciativa colaborativa do campo. Então, a gente não poderia
criar a plataforma sem ter outros atores do campo que fazem um trabalho extremamente importante, né? Então, hoje a gente conta aí com 34 organizações, né, que participam desse comitê colaborativo, né, gestores sociais, organizações de infraestruturas, organizações que promovem também cursos, conteúdos, que têm plataforma, que promovem conhecimento com foco na gestão das organizações, né. E aí, agora, né, voltando um pouquinho na questão da conjunta, quando você entra na plataforma, a nossa curadoria, ela permite com que você busque conteúdos voltados para diferentes tipos, né, de conteúdos. Então, às vezes, a organização, né, a pessoa, né, a gente fala conjunta de pessoa para pessoa, né, às vezes a pessoa ela tem uma facilidade maior em aprender com cursos, né, ou através de vídeos, ou ela precisa de um modelo de documento. Então, na conjunta você consegue encontrar, né, esses diferentes tipos de conteúdos, de materiais. E, além disso, a gente tem, né, os editoriais com os temas voltados para a gestão de ONGs, então, que são comunicação, gestão financeira, desenvolvimento institucional, desenvolvimento e gestão de pessoas, captação de recursos, monitoramento e avaliação, planejamento, gestão jurídica, governança, inclusão e diversidade e outros temas, tecnologia, também, tudo voltado para a gestão das organizações. Camila, como você falou, né, a conjunta é colaborativa, né? Você deu aqui alguns dados de todas essas organizações envolvidas, mas eu queria entender um pouquinho mais que tipo de parceiros vocês possuem hoje, como que eles contribuem para os objetivos da plataforma. Então, assim, você está falando aqui vários conteúdos e tudo mais, esses parceiros, eles se envolvem nessa produção, na verdade eles são mantenedores, qual que é essa relação que vocês têm hoje com esse ecossistema? Bom, então, a conjunta, assim, a gente tem, né, ela é formada, né, então a gente tem hoje um comitê gestor, que são, né, grande parte do comitê gestor são os fundadores, né, da conjunta ali, presentes, né, recentemente a gente teve a inclusão de mais um. A gente tem os financiadores, né, que inclusive o Instituto SEIB é um financiador nosso da plataforma, né, e outros 3 financiadores. E a gente tem também esse comitê consultivo colaborativo, que é um grupo, né, de atores do campo, de organizações do campo. Então, são, como eu mencionei, você tem investidores sociais, tem organizações que trabalham com organizações periféricas da ponta, tem consultores também. Então, como que esse grupo ele trabalha? Ele ajuda a conjunta desde a concepção da conjunta, desde como a conjunta foi pensada lá atrás, do nome, das cores. Então, ele teve todo um papel importante nessa concepção, até hoje, no papel de pensar em que conteúdos, em que formação, em que curadoria a gente vai levar, né, para as pessoas que trabalham nas organizações da sociedade civil. Então, a gente, né, acho que eu mencionei antes, mas a gente fala que a conjunta é de pessoas para pessoas, né? Então, a gente quer fazer algo focado para aquela liderança, para aquela pessoa que trabalha na gestão financeira, para aquele captador de recursos, para aquela pessoa que trabalha na gestão de pessoas dentro da organização. E aí esse grupo de organizações, estou falando 34 organizações, mas a nossa rede acaba sendo muito maior que isso, né? Até porque esse grupo de organizações também permite que a gente acesse, né, outras pessoas, né, que estão produzindo conteúdo, que estão falando sobre desenvolvimento institucional, que estão trabalhando com o tema. E então, o que a gente faz? Essas outras pessoas, assim, que não estão no nosso comitê consultivo colaborativo, mas também que fazem parte da nossa rede, nos ajudam também a trazer esses conteúdos, né, de qualidade, de primeiríssima mão, de conteúdos que são importantes e que tem como foco ajudar o dia a dia das organizações da sociedade civil. Falar uma outra coisa também, que a conjunta, ela só faz sentido se as próprias organizações da sociedade civil utilizarem ela e também colaborarem com ela. Então, hoje a gente tem lá no site um espaço onde a organização pode indicar um conteúdo, indicar uma consultoria, ou indicar uma iniciativa. A gente sabe que o dia a dia, né, de quem trabalha numa organização é muito difícil, até porque tem as lutas diárias ali dos problemas sociais que eles enfrentam, né? Além disso, você tem que olhar para dentro, olhar para a sua gestão, que muitas vezes o recurso é escasso. Então, a gente sabe que as organizações,
às vezes elas acabam se apoiando em outras organizações, né? Então elas ligam, quem que é seu contador, ou quem que é a sua área jurídica, ou como que você fez, quais documentos você fez para isso, para aquilo, como você capta. Então, a gente sabe que existe esse apoio mútuo aí das organizações, né, no offline. O que a gente tentou buscar é trazer para a conjunta essa possibilidade das organizações se apoiarem também, indicando. Então, eu fiz tem, né, um consultor aqui que me ajudou com isso, deixa eu indicar lá na plataforma, quem sabe outras organizações podem encontrá-lo, se apoiar nele. Tem uma iniciativa aqui que eu estou participando de um processo de formação super legal, deixa eu indicar para a conjunta, para que outras organizações possam. Então, quando eu falo que a gente é uma rede colaborativa, né, a gente tem aquelas organizações que estão no nosso comitê, mas a ideia é que a gente possa ter uma rede muito maior para todos se apoiarem, todos se ajudarem e a gente fomentar esse desenvolvimento institucional que é tão escasso e difícil para as organizações no dia a dia. Você falou em desafios aqui, o que não falta é isso, né? Então eu acho que é a melhor forma de trabalhar de forma colaborativa e ela acaba ajudando bastante. Camila, eu quero trazer agora um dado sobre as OSCs no Brasil. A gente já chegou a falar isso em outros episódios, enfim, mas eu acho que é pertinente a gente comentar agora, porque eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, né? Então, quando a gente traz, segundo alguns dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos anos 2000, a cada 2 organizações da sociedade civil que abriram até 2009, uma fechou. E o IPEA foi ainda mais longe e analisou que, de todas as organizações abertas nos últimos 120 anos no Brasil, cerca de 1/3 já fecharam, ou seja, é muita coisa. E mesmo com todos esses desafios, em 2018, que é o último dado também do IPEA, nós tínhamos mais de 780 mil OSCs no Brasil. É um número, é um setor imenso, é um setor muito expressivo, e eu queria escutar de você quais são os maiores desafios que a plataforma conjunta tem hoje para tentar desenvolver e fortalecer essas organizações. E acho que não só as organizações, mas o cenário como um todo, né? Bom, vamos lá. Primeiro, né, é super expressivo esses números, né, e eu acho até entendo pelo fato da gente viver num país, né, que tem muita desigualdade social, com muitos problemas sociais, então é natural que, né, cada dia mais organizações sejam criadas e sejam pensadas, e estejam aí na rua para poder mitigar e atender, né, toda essa população e todos os outros problemas em diferentes causas, diferentes esferas que a gente vive, né? Então, acho que é super legítimo a gente ter um número enorme, né, de organizações. Por outro lado, a gente tem, essas organizações têm sim os seus desafios diários, né? E aí eu elenco, né, 3, né? Fora o primeiro desafio, que é o principal, né, de tentar mitigar aquele problema social, aquela causa, então, né, que é onde o coração onde ela nasce, né, com esse propósito, então ela tem esse desafio, mas ao mesmo tempo que ela começa a desenvolver né, esse trabalho, seja projeto, né, o que for, ela também se depara com outros 3 desafios que aí tá completamente ligados ao que a conjunta vem se propõe a ajudar, que é a gestão, né, que é a forma como ela se estrutura, né, como organização. Então, a gente percebe que falta, sim, informação, conhecimento. Eu converso com muitas organizações que começam com uma liderança que nunca tinha atuado no terceiro setor, que é uma liderança que vai e cria sua organização justamente por conta do problema social que ela depara ali na sua comunidade, né, mas ela não tem conhecimento nenhum jurídico, contábil, de comunicação, de planejamento, né, e é super entendido isso, né, porque ela nasce justamente para atender aquela causa. Então a gente tem essa questão do conhecimento, né, quais são os documentos que eu preciso ter na minha organização para poder, a partir disso, conseguir um convênio com a prefeitura, ou conseguir captar recurso, ou conseguir fazer quais são os documentos, quais são as atas, os estatutos que eu preciso
ter, né? Então, falta conhecimento. Depois, falta formação também, né? Então, hoje as organizações, é isso, né? Eu comecei como uma voluntária, eu fui líder de uma organização voluntária, eu tive que buscar formação, né? Nessa toda a minha trajetória. E aí, aonde eu busco essa formação, né? Quem que vai me ajudar, né? Perfeito, eu falo com os meus pares, mas às vezes eu tenho organizações que estão no meu território que também precisam desse tipo de formação. E aí, quando eu falo formação, não é só cursos, né, capacitações, programas de aceleração, não, mas quais são as redes de apoio, né? Então, quais são os espaços que eu posso estar, que eu posso me unir? Embinar, vídeos, cursos online também, mas assim, quando a gente fala de formação é algo mais amplo, né? Justamente para eu criar para eu entender como posso trabalhar, né, nesse universo no terceiro setor. E o principal, que eu acho que aí você vai conversar com todas as organizações e todas vão falar, é falta recursos. Falta recursos para gestão. Hoje os recursos estão muito voltados para projetos, né? E você tem muitos editais, ou até mesmo investimentos, né? E aí eu posso falar, porque eu já estive do lado, né, de quem doava o recurso, eu já estive do lado de quem captava o recurso, e hoje os recursos estão muito carimbados, então é para o projeto, é super restrito, o recurso, você não pode, por exemplo, utilizar o recurso para pagar, muitas vezes, o profissional que vai atuar na organização, né? Ou o profissional que vai fazer a contabilidade. Então, assim, muitas vezes o recurso está tão carimbado que ele nem paga o projeto em si, 100% do projeto em si, quanto mais um recurso vai ajudar e financiar uma gestão. E quando eu falo uma gestão, quando a gente olha para o segundo setor ali, né, setor de serviços, de uma indústria, tudo, você tem toda uma estrutura para atender, né, aquele cliente, né, então você tem uma estrutura de vendas, tem uma estrutura, né, de comunicação, de marketing, e até a fábrica ali, né, eu falo, né, como eu trabalhei no mundo corporativo, a gente tinha essas estruturas, é um outro mundo, né. Quando a gente vai no terceiro setor e a gente olha para as organizações, principalmente aquelas organizações que estão começando, muitas vezes é uma pessoa que faz de tudo, né? Ela capta, ela é a comunicação, ela faz a planilha financeira lá para mandar para o financiador no final do mês. Então, assim, a gente sabe que falta recurso muito para olhar para dentro, para o desenvolvimento dessa organização, porque também é um recurso que ele não é aplicado assim, agora e daqui a um ano eu vou ver resultado. Ele é um recurso que demora tempo, né? Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos até para a organização ter uma sustentabilidade financeira adequada, para aí sim ela poder, né, captar novos recursos e aí atender com mais qualidade. Então, eu elenco esses 3, e aí, como que a conjunta conversa com esses desafios? Então, a gente lança no primeiro momento a gente chama de módulo, mas essa plataforma com conteúdos, e aí isso a gente tem buscado cada vez mais estar próxima das organizações para entender que tipo de conteúdo para ela é importante e colocá-la na conjunta. É importante, então, você ter um guia dos guias de como captar recurso. Então, tem lá, o guia dos guias de captação de recurso. É importante você ter um checklist de todos os documentos que você precisa na sua área jurídica. Então, vamos pôr lá, sabe? A gente até se arriscou criando também uma parceria com um podcast para falar sobre dores e delícias, né, de se trabalhar numa organização da sociedade civil, justamente por conta disso. Eu preciso conversar com os meus pares, eu preciso entender se existe outras lideranças, né, outras pessoas que atuam na organização com os mesmos problemas para desabafar. Então, vamos pensar no podcast para isso. Então, a gente conversa dessa forma. E aí, depois eu posso até falar um pouco mais para frente, mas de futuro, a proposta também da conjunta é lançar novas frentes, novas áreas dentro do site que possa atender esses outros 2 desafios, que é formação e oportunidade de recursos financeiros para o desenvolvimento institucional.
Eu achei legal que você falou, Camila, captação de recursos, né? Eu acho que de cada 10 OSCs, 11 tem problema com captação de recursos, que é o grande drama, né? Então, acho que só de ter alguns guias já, pelo menos já ilumina um pouco esse caminho, que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo, né? Eu acho que, independente do seu tamanho, né, da organização. E você sabe que tem muito conteúdo bom de captação de recursos. Assim, a gente tem, inclusive, né, vários ali organizações que estão no nosso comitê consultivo colaborativo que promovem vários, desde produção de conteúdo mesmo até encontros, webinários. Só que como que as organizações acessam isso, né? Como que você consegue isso, deixar disponível isso para todas, democratizar o acesso a isso. Então, a Conjunta, ela vem com esse papel também, de tentar, de fazer essa curadoria e colocar dentro dela. É captação de recursos? Então, olha aqui, tem várias organizações, pessoas que tá ensinando, que tá falando, oportunidades de como captar, né? E é um pouco faça você mesmo também, já a gente fica com essa expectativa, né, que é isso, a organização acaba tendo que ter essa autonomia de buscar e se aprofundar. Vou até, né, falar uma outra coisa que também tem um benefício da plataforma, que ela permite que a pessoa se cadastre e guarde, né, esses conteúdos. Então, acho que isso é um grande benefício, porque hoje em dia você está bombardeado de milhares de informação. Então, hoje você lê um negócio, mas você não tem tempo de se aprofundar, ou você vê um vídeo, você não tem tempo de, né, um podcast, nossa, isso que eu quero ver mais tarde. E aí, na Conjunta, a gente fez uma sessão que é isso, você salva lá, e quando você for fazer um relatório, por exemplo, um relatório de atividades, você vai lá no que você salvou, você vai ver vários modelos lá para você fazer. Então também cuidar um pouco dessa nossa saúde mental, de não ter que aprender tudo, todo momento, tá sabendo de tudo, tá? Então, a Conjunta, ela foi pensando nisso, tá bom, calma, né? Eu sei que tem muita coisa, eu sei que tem muita informação, eu sei que você precisa fazer, né? Tem muita coisa para você fazer, mas você pode salvar lá e no momento certo, na hora certa, você pode ir lá buscar e encontrar. Sem ter que mandar pro WhatsApp, né? Sabe? Quando a gente manda para nós mesmos, assim, no WhatsApp. A ideia é ajudar, né? Não sobrecarregar com informação, apesar da gente precisar de muita informação. Eu acho que 2 pontos interessantes a serem ditos aqui. O primeiro é que a plataforma é gratuita, e aí eu queria que você comentasse isso. E o segundo, vocês são muito novos, né? Vocês estão completando aí 1 ano, basicamente. A gente conversava aqui antes de começar a gravação, que vocês ainda estão avaliando alguns impactos, mas eu sei que você ainda não tem dados para contar aqui para o ouvinte, mas eu queria escutar de você o que você gostaria nesse fechamento de 1 ano, de ver como impacto gerado pela plataforma, né? E fala um pouquinho também dessa gratuidade, que eu acho que é legal falar que qualquer um pode entrar na plataforma e ter acesso a esse conteúdo, né? Isso. Hoje a plataforma ela é gratuita, então a gente tem, né, são 3 doadores, né, Instituto ACP, Instituto SEIB, Fundação José Luiz Egito Setúbal e a iniciativa Vamos, né, que permite com que os conteúdos, né, não só os conteúdos, mas que toda essa estrutura que a gente está desenvolvendo para a Conjunta, né, seja de uma forma gratuita, né, para todo mundo que acessar, o próprio cadastro, login também, ele é gratuito, né. A gente tem as nossas redes sociais também, então já faço o convite para seguir, e a ideia é que, às vezes, né, o dia a dia, às vezes a gente esquece de acessar, então nas nossas redes sociais a gente sempre vai estar colocando lá, né, os principais conteúdos que são naquela semana, né, então toda semana a gente tem aí 3, 4 conteúdos subindo na Conjunta, e a ideia é que nas nossas redes sociais também a gente possa se aproximar mais do público e trazer mais um conteúdo resumido ali, e depois se a pessoa se aprofunda, ela entra na Conjunta, né, para acessar. Então, eu acho que isso é bem interessante. E a nossa expectativa, então, a gente lançou a Conjunta em maio do ano passado, né? A partir dali a gente tem feito, né,
A gente tem falado em vários espaços ali sobre a conjunta, né? A gente tem feito um trabalho, inclusive, de convidar as organizações, né, para umas conversas online para apresentar a conjunta, né? E a gente vê que a hora que a gente apresenta e a gente mostra como usar a conjunta, então essa questão que eu te falei, né, de ir lá e se cadastrar e guardar os conteúdos. A gente tem uma seção também que chama Rede de Apoio, então que ali a gente listou mais de 70 organizações, consultores, investidores sociais, plataformas que promovem conteúdos, que as pessoas podem também buscar informação ali, né? Então, quando a gente começa a apresentar essas funcionalidades, né, que são 100% gratuitas para as pessoas, a gente vê que as pessoas, né, falam, nossa, que legal. Teve até reuniões que a gente fez que teve uma liderança que juntou toda a equipe da organização, sabe? Olha, gente, agora vamos usar. Eu acho que a mensagem principal, a nossa expectativa é que as pessoas utilizem, né? E também colaborem. Não, que escrevam para a gente, olha, tá faltando, isso também tem na conjunta, né? Não encontrei um conteúdo que fale sobre isso. Conjunta, me ajude. E aí a nossa equipe vai atrás ali dos especialistas, né? Buscar essa informação para chegar de uma maneira mais fácil, mais prática. Então, acho que a nossa expectativa agora é chegar para as pessoas que atuam na organização e para que elas utilizem, né? Utilizem e ajudem também a gente melhorar cada vez mais a plataforma, com conteúdos que são importantes e relevantes para o dia a dia, né? Então, a gente, inclusive, convida algumas organizações também a criarem modelos de documento. Se você tem uma planilha financeira que funciona muito bem na sua organização, quer disponibilizar na conjunta? E o legal, que a hora que você entra na conjunta, você vê cada conteúdo ali, você tem o nome, quem indicou aquele conteúdo. Então, a pessoa que também colabora com a conjunta, ela tem uma visibilidade dentro da plataforma. E a gente também busca dar visibilidade para todos os produtores de conteúdo. Então, quando você entra no conteúdo, tem lá quem produziu, quem coordenou, que ano que foi, e aí a conjunta leva para a página oficial do conteúdo. Então, a ideia também é essa, é a gente poder, a gente brinca, um marketplace ali, né? Você vai, busca a informação que você precisa, mas depois você vai para a página do produtor, de quem está promovendo aquele conteúdo, justamente para fomentar também esses outros, né, tão importantes produtores de conteúdos que a gente tem no terceiro setor hoje. Camila, você já adiantou, mas agora eu quero ir um pouco mais a fundo nesse tema, que é olhando para o futuro. Quais são os planos da plataforma para expandir, aprofundar? Como que vocês veem os próximos anos aí? Tirando esse já um ano de aprendizado, o que vocês esperam agora daqui para frente? Então, acho que a gente está no momento desse ano de consolidar a plataforma, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? Conversar, né? Estar ali no dia a dia, implementar a plataforma no dia a dia das pessoas que atuam, né, na gestão das organizações. Mas a gente também está planejando isso, a gente vai, né, fazer o lançamento ainda esse ano de mais 2 áreas do site. Então, como eu comentei, né, a gente entende que existem 2 grandes desafios, né, para a gestão, que é a questão da formação, né, de aprendizagem ali das pessoas que estão atuando com isso, e também a questão de recursos, mas aí não recursos voltados para projetos, mas aonde eu encontro recursos voltados para a gestão, para o desenvolvimento institucional. Então, a gente vai lançar, acredito, no meio do ano, né, para frente, 2 novas áreas na conjunta. Então, uma área onde a gente vai destacar, né, quais são os principais programas de formação, cursos, oficinas, graduação, pós-graduação, redes temáticas, comunidades de aprendizagem que existe, né, isso pago e não pago, né, e aí, nesse caso, a gente vai, inclusive, publicizar as ofertas que são pagas, porque a gente entende também, né, que formação é um investimento importante, né? Então, a ideia é apresentar o que existe também de formação nesse campo. E aí, uma outra área onde a gente vai apresentar e deixar público, né, todo o mapeamento que a gente fez de recursos financeiros, né? Então, aonde eu encontro recurso para a minha organização para apoiar a minha gestão. Então, a ideia é publicar, né, desde quais são os editais que olham para o desenvolvimento institucional, quais são os fundos que existem,
quais são os financiadores que declaram. É importante falar que tudo que a gente põe na conjunta está publicizado. Então, né, todas as informações que a gente coloca lá, a gente buscou ou no site do financiador, ou no edital, ou, né, em algum, a gente precisa garantir e comprovar que aquela informação é pública, né? Então, a ideia é também publicar, então, né, o que existe hoje de ofertas, de oportunidades para recursos financeiros, né? E aí, de novo, a gente sabe que existem várias plataformas super importantes, né, que fazem essa curadoria e que disponibilizam as chamadas, os editais. A ideia não é duplicar esforços, mas é que na conjunta a gente tem esse olhar para o desenvolvimento institucional. Então, a ideia é que na conjunta a gente tenha essas oportunidades para a gestão, que muitas vezes as organizações não têm acesso, não sabem quem faz, né? Não sabem quem. Inclusive, com esse trabalho, promover para que mais fundos, mais editais, mais também sejam desenvolvidos com foco no desenvolvimento institucional, né? Acho que, assim, a conjunta ela tem esse papel de ajudar as organizações, mas também ela tem esse papel de fomentar, né? A partir do momento que a gente apresenta, né, que são esses que existem, o que mais a gente pode, como campo, promover, né? Entendendo que é uma dor muito grande para as organizações, essa falta de recursos, né? Camila, queria agradecer o nosso bate-papo, muito legal. A plataforma conjunta, eu posso dizer particularmente que foi uma das gratas descobertas aí dos últimos tempos, apesar do Sabin, né, tá envolvido no projeto, e o Sabin também ele é envolvido aqui no Inova, né, é o mantenedor e um dos criadores do Inova, mas foi muito legal, a gente vê várias iniciativas sendo criadas aí pelo país, e eu acho que a conjunta tem feito um trabalho bem legal, a gente tem acompanhado desde o início, desde o comecinho, então fico muito feliz que ver esse crescimento, essa evolução aí, mesmo que seja apenas um ano, né? Eu acho que já foi um crescimento muito, muito rápido. E eu quero deixar agora em aberto para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, convidar, né, com que quem está ouvindo do outro lado, que pode contribuir com a plataforma, se envolver, e deixar aberto aqui para a sua última mensagem. Legal. Primeiro, super obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui nesse podcast. Eu briguei com você, que é o meu primeiro, né, podcast aqui. Espero poder estar em vários outros ali durante o ano, disseminando mesmo, né, a plataforma conjunta, porque acho que é esse o nosso papel. E eu convido a todos, né, a entrarem, conjunta.org, a salvarem ali como favoritos, né, nos seus e-mails ali, na sua caixa ali né, de quando abre ali o site. E mais do que isso, só utilizarem a conjunta, né? Eu acho que a conjunta ela só faz sentido se realmente se as pessoas que atuam nas organizações utilizarem ela, e utilizarem desde realmente buscando os conteúdos lá. Eu falo, hoje em dia acho que a gente está melhor do que o Google, né? Porque às vezes você vai lá colocar no Google gestão de pessoas, você vai ter muitos conteúdos, mas que não é do terceiro setor. Então a gente tem essa pretensão, né? Olha isso, né? Mas parênteses à parte, mas buscar as informações, né, na conjunta. E o que não achar, avisem a gente. Eu acho que esse é o grande... A gente está aberto para poder construí-la em conjunto, né? Então, o nome é esse. Então, não encontrei um conteúdo disso, preciso ter mais informações sobre isso. É um pouco dessa mensagem que eu quero passar, né? De vocês nos ajudarem a colaborarem aí na construção da conjunta também. Eu ia encerrar, mas eu quero fazer um último comentário. Você falou a respeito de ser o Google, né? Mas eu acho que essa curadoria é o grande potencial de vocês. O Google, e hoje em dia, até outro dia eu estava vendo uma pesquisa que as gerações mais novas, elas não estão nem buscando no Google, elas estão buscando no TikTok. Exatamente. Exato. Então essa curadoria, eu acho que é o grande potencial, né, da plataforma.
de estar ali fazendo não só a curadoria do conteúdo, né, falando, isso aqui é legal, isso aqui foi validado, mas também colocando num lugar só onde eu posso procurar desde gestão jurídica, planejamento, comunicação, captação de recursos, que a gente brincou aqui que é um dos maiores anseios. Então acho que essa curadoria é muito importante e eu te falo, não tá muito distante de querer ficar à frente do Google, não, porque eu acho que a tendência, principalmente quando a gente fala de tendência, a gente gosta de falar muito de tendência no Inova, a tendência é esses pequenos micro ambientes onde a gente tem ali um conteúdo validado, interessante, porque conteúdo por conteúdo, no resultado de busca, a gente tem de tudo. Exatamente. E é esse o nosso trabalho, né? Cada vez mais estar cirúrgico, né? Aprimorar cada vez mais esses conteúdos que vão realmente ajudar aí no dia a dia, né? Sabendo que o tempo, né, das pessoas que atuam são escassos, né? Então, de que forma a gente consegue otimizar o trabalho delas? Camila, mais uma vez, obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.